Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos aqui no nosso evento. Agradecer ao professor Gustavo Vignoli pela dedicação, por ter nos dado essa disponibilidade de estar aqui para compartilhar o seu conhecimento. O professor Gustavo vai conversar um pouquinho conosco nessa tarde sobre a evolução dos biomateriais sintéticos, né? Então, assim, acho que é um tema realmente super atual, conecta com toda a implantodontia, quem faz cirurgias avançadas ou não. Então, muito bem-vindo, muito obrigado, professor Gustavo. Agradecer realmente para todos aqui a disponibilidade. Sinta-se à vontade, em meu nome, em nome da doutora Flávia, da Sistex, mais uma vez agradeço toda a atenção dada durante esse mês que nos falamos, né? E por estar aqui no nosso evento. Obrigado mesmo, sinta-se à vontade. Bom, primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui falando um pouquinho do que a gente faz lá na nossa cidade. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nos cursos de especialização que eu ministro. Bom, o tema de hoje, então, que a gente vai estar conversando, é a evolução dos substitutos ósseos sintéticos. Tá? Como a gente sai de uma maxila extremamente atrofiada, sem utilização de enxerto autógeno, utilizando, né, um enxerto sintético, e transformamos o centrifugado sanguíneo, né, num steak bone, num bife de osso, e nós chegamos num resultado como esse, né, de ganho horizontal e vertical. Bom, na clínica, né, nós obtemos normalmente os pacientes, ou recebemos os pacientes com 20% dos casos que realmente existem osso para instalar o implante, né? Porém, 80% deles aparecem casos como esse, né? Uma axila totalmente atrofiada, muitas vezes com altura, porém sem largura suficiente para instalar o implante mais estreito que hoje nós temos, que é o de 2.9. Então, como nós somos osso dependentes, né, implantodontistas somos osso dependente, nós precisamos criar esse osso para poder instalar os nossos implantes. Então, saímos numa condição como essa, totalmente desfavorável, para uma condição como esta, né, criando esse osso e ganhando, né, aproximadamente 4 milímetros de largura, de espessura, né, e no lugar mais extenso até 6 milímetros de espessura. Aqui nós conseguimos instalar o nosso implante. Sim. Vou mostrar esse caso para vocês no final. Esse aqui é a cereja do bolo que eu vou mostrar para vocês. Fiquem tranquilos. Bom, rapidamente falando sobre a cicatrização alveolar. Então, se nós perdemos o nosso dente por algum motivo e não fizermos nada, né, não instalarmos, de repente, aí, o implante imediatamente ou fazermos enxertos ósseos, nós teremos automaticamente a remodelação do alvéolo. Tá? Isso é natural e previsível. Então, como nós podemos fazer para evitar esse tipo de remodelação, ou seja, a reabsorção da crista? Então, nós precisamos entender de como funciona, né, os enxertos ósseos e como ele foi criado, né? Então, inicialmente, Newman e Dahlen, na periodontia, na verdade, a implantodontia herdou da pério a filosofia dos enxertos ósseos, ou seja, a periodontia nos contribuiu com, né, estudos em cristas ósseas reabsorvidas, aonde os pesquisadores criavam um espaço isolando o tecido duro do tecido mole, o que nós chamamos de oclusão celular. Então, esse é o princípio básico da regeneração ósseo-guiada. Então, na periodontia, eles faziam esse tipo de, né, criavam espaços onde, com o preenchimento do coágulo e divisão celular, né, tecido duro de tecido mole, eles conseguiram criar né, novamente formar esse osso da crista óssea. Então, a membrana que a gente imagina, que é sempre colocada
no enxerto após o substituto ósseo, ela foi criada antes, ou seja, idealizada antes, com a ideia de separação dos tecidos, né? Tecido duro do tecido mole. Porém, com o uso, né, dessa membrana, com o tempo, ela foi utilizada também para transoperatórios de pós-extração. Então, perdia-se os dentes, o paciente, né, para tentar preservar essa crista, né, pós-extração, colocava-se a membrana de EPTFE e essa membrana isolava os tecidos, né? Mantinha o tecido mole do tecido duro e com o coágulo formava-se o osso internamente. Porém, essas membranas entravam em colapso também, devido à compressão desse tecido mole. Foi aí que surgiu a ideia, né, com Brennemark, onde os substitutos ósseos foram idealizados para serem colocados dentro da cavidade do alvéolo antes da colocação da membrana. Então, o osso, o substituto ósseo autógeno, inicialmente, ele preenchia o alvéolo e essa membrana não colapsava, porque ela tinha um suporte, não era só. Isso. Exatamente. A Bonnie Hill ela tinha uma espessura maior, né? Nessa época as membranas de EPTFE estavam começando a ser elaboradas, né? E elas eram bem fininhas e bem flexíveis. A Bonnie Hill ela realmente tem uma resistência maior, uma espessura maior, tanto que você consegue modelar e ela mantém. Ela se modela o alvéolo, né? Sim, sim. Exatamente. É isso aí, tá? Isso. Aí, o advento, né, com a ideia do substituto ósseo ser colocado dentro do alvéolo, ou seja, do osso autógeno triturado, a membrana, como ela era muito, muito fina na época, né, no início da década de 90, o suporte desse osso internamente, ele dava um suporte e ela não colapsava, né? Só que a gente sabe que uma membrana de EPTF ela tem que ficar no máximo de 30 a 45 dias. Então, 45 dias ela é removida e o tecido é novamente suturado, né? Aí, após o período de remodelação de aproximadamente 3 meses para alvéolo, esse alvéolo era preservado com as cristas preservadas. Então, a gente sabe que, né, os tipos de enxerto que nós temos são o autógeno, o xenógeno, que é derivado de osso bovino, o halógeno, que é de banco de osso, e sintético, que foi o último a ser lançado. Então, vamos concentrar mais nos sintéticos para vocês, justamente as características de evolução desses biomateriais. Bom, eles são feitos a partir, né, de cerâmicos, são chamados também de biovidros, os substitutos ósseos sintéticos, e eles são feitos a partir de fosfato de cálcio nas fases de hidroxiapatita e beta-trifosfato. Eles são semelhantes, né, com estruturas semelhantes ao componente inorgânico do osso, tem características de biocompatibilidade osteocondutivas, e o mais importante, não tem contaminação, né? Ou seja, não possuem proteínas em sua composição, diferente do xenógeno, derivado de osso bovino, que pode, né, de repente, em alguns casos, os príons podem provocar resposta imunológica no humano. Bom, as vantagens dos biovidros são disponibilidade, fácil manipulação, menores complicações e maior segurança. As desvantagens, né, se diz respeito aos blocos, porém, trabalhando em cima deles, os blocos de osso sintético, eles são muito friáveis. E quando eles são parafusados, muitas vezes eles não têm a mesma resistência. Porém, eles estão com estudos novos de acréscimo de colágeno para melhorar justamente essa rigidez excessiva.
Sim, exatamente. Da sílica. Lá. Sim, exatamente. Bom, em 2010, o Daniel Buser, que eu acho um tremendo, para mim é o papa da regeneração auxiliada, ele já dizia no livro dele que o biomaterial sintético seria o futuro da odontologia. E que hoje nós, em 2024, 14 anos depois, estamos vendo. Tá? E ele cita na página do livro dele que a associação, dependendo da proporção entre hidroxiapatita e beta-trifosfato de cálcio, poderia ser melhorado ou poderia melhorar a condição de formação do tecido ósseo no local. Eu vou explicar agora a combinação. Então, nós temos a combinação, que são as duas fases, né? A hidroxiapatita com beta-trifosfato. A hidroxiapatita ela entra como, né, sendo osteocondutora e não reabsorvível. E o beta-trifosfato de cálcio já se reabsorve de forma mais rápida, tá? Liberando os íons de cálcio e fósforo, sendo esse processo de substituição por creeping, ou seja, por camadas. E isso facilita justamente a neoformação de vasos sanguíneos, ou a angiogênese. Tá? Então, uma fase funciona como arcabouço, e a outra fase, que reabsorve mais rapidamente, funciona para conduzir a formação de novos vasos. Então, hoje nós temos a evolução, né, desses biomateriais sintéticos relacionados principalmente à angiogênese, ou seja, o crescimento endotelial vascular e a principal proteína de formação da nova matriz óssea, que é a osteopontina. Os biomateriais sintéticos hoje estão começando a ser produzidos na sua fase de nanotecnologia. E a nanotecnologia, ela induz, né, a baixa cristalinidade, ou seja, a partícula ela tem maior resistência a ser reabsorvida do que uma micropartícula. Por exemplo, o BioOss é um material composto por micropartículas. Tá? Então, essa é a diferença. Exatamente. Então, quanto menor, melhora até a aceitação do próprio organismo e facilita também a acomodação celular. Né? E as partículas com alto grau de porosidade também está relacionado à nanopartícula, onde aumenta em até 50% quando comparado às micropartículas de exposição de superfície. E principalmente a associação do osso sintético, né, com PRF, ou seja, centrifugados sanguíneos específicos para cada tipo de regeneração, que aumenta a qualidade principalmente do osso neoformado e a rapidez acelera o processo de formação óssea. Então essas são as evoluções dos sintéticos. Eu apresento para vocês o material que a gente está trabalhando agora e tem todas essas características, né? É o Blue Bone da Regener. Então ele tem uma baixa cristalinidade bem gradativa. Ele tem a proporção de 80% de hidroxiapatita e 20% de beta-trifosfato de cálcio. Ele tem é nanométrico em suas partículas, são, né, padronizadas. Ele é altamente hidrofílico, né, diferente de outros biomateriais de origem xenógena, o bovina, que você precisa deixar, de repente, 20, 25 minutos em soro para poder conseguir ter uma hidrofilidade. Exatamente. E esse material, o Blue Bone, com algumas gotas você consegue aglutinar esse material de forma muito rápida. Ele é altamente hidrofílico devido à nanoparticularidade dele. E ocorre a substituição completa desse biomaterial, tá? Diferente do xenógeno, que forma cápsulas de fibrose. E muitas vezes tem estudos com até 11 anos de cortes histológicos, onde a partícula do BioOss ela ainda está não foi reabsorvida com uma fibrose em volta. Bom, agora a gente vai começar com, né, mostrando para vocês a velocidade de substituição do Blue Bone. Tá? Aqui estou mostrando para vocês um pós-operatório de 3 meses de extração
desse molar e regeneração do local. Tá? Feito com o Bluebond associado a membranas de LPRF. Aqui, após 3 meses, vocês observam uma vascularização muito alta. Né? Isso, exatamente. Aqui, exatamente. Então, aqui, com certeza, vou mostrar para vocês como fica 9 meses depois. Aqui, essa é a característica do Bluebond. Ele mantém as partículas aglutinadas com alta vascularização. Isso com 3 meses e após a regeneração auxiliada, durante a instalação do implante. E agora eu mostro para vocês 9 meses após a regeneração e 6 meses após a instalação. Meu implante, que foi instalado 2 milímetros infraósseo, aqui nesse acompanhamento de 9 meses, vocês não observam o implante, muito menos, né, a partícula do Bluebond, que está totalmente, praticamente absorvida após 9 meses. Tá? A gente consegue observar praticamente a aglutinação total com 9 meses, tá, após a regeneração. E o que é mais interessante é que esse era um defeito, as pessoas podem dizer, de repente, um defeito de 3 paredes, 4 paredes. No caso, esse era um de 4 paredes, e tinham todas as paredes mantidas. Porém, a gente já viu muito biomaterial xenógeno, que nós colocamos 3 ou 6 meses depois, dependendo do local, você vai reabrir, parece que você acabou de colocar. Ele não tem essa característica de... Exatamente. Então, aqui, esse é o processo de aceleração, onde a gente consegue unir as características do próprio enxerto, né, com o aglutinado sanguíneo, que é, no caso, o PRF. Agora eu vou mostrar para vocês esse caso mais detalhadamente. Então, era um molar que teve insucesso no tratamento de canal, né, e a indicação dele foi a remoção e a associação do enxerto de PRF com Bluebond. Isso. Uhum. Então, aqui, após a extração, dá para ver bem, não é um defeito realmente, né, de nenhuma parede, não tem, né, ou a gente chama de 4 paredes, estão permanecidas. Tá? Exodontia traumática, seccionamento das raízes. Aqui eu fiz só membranas de LPRF, as mais simples que nós temos. Tá? Associei a membrana com os plugs, né, de PRF. Então, coloquei os plugs dentro e o biomaterial com as membranas picotadas por fora, né, ou seja, dentro do alvéolo. Exatamente. Eu peguei a membrana, picotei e misturei com o Bluebond Small. Esse aqui é a granulação menor, mais fininha. Porque tem 2 granulações. A large maior e o small, que é menor. Normalmente eu gosto de utilizar small para alvéolo. Tá? Isso, para levantamento de seio usa maior por conta do volume, até para economizar um pouco mais, né? Porque o volume dela até proporciona esse tipo de regeneração. Tá? Então, e fechando tudo isso, utilizei membranas de LPRF, não utilizei membrana de colágeno, tá? Não, até porque nessa época... Esse caso é o anterior, só que eu estou mostrando passo a passo. Tá? Aquele caso que eu mostrei anteriormente, da celeridade da substituição óssea, é esse caso que eu estou mostrando agora. Só que eu mostrei para vocês depois de 3 meses já instalando o implante. Mas agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, eu fiz a extração, utilizei biomaterial sintético na granulação pequena, né, a small,
junto com as membranas de LPRF picotada, que a gente chama de stick bone, tá? Que é o que eu coloquei internamente, e por fora eu utilizei membrana de LPRF como se fosse uma membrana de colágeno. Tá? Mas não era membrana de colágeno, é a membrana de LPRF mesmo. E fiz o que os periodontistas... Essa membrana, normalmente, segundo o Chocrum, né, ele dá 30 dias de reabsorção dessa membrana. Só que essa membrana tem uma característica muito peculiar, que ela depende da face onde ela está em contato para estimular a formação. Ou seja, a face que está em contato com o osso, ela vai ter a formação de osso. E a face que está em contato com o tecido mole, ela vai facilitar a reparação tecidual no tecido mole. Tá? Então, as membranas de LPRF, elas trabalham dessa forma, ela é altamente biológica. E eu fiz aqui o fechamento primário dessa ferida. É uma situação que, para periodontistas, não gostam, por conta da rotação de retalho, de movimentar justamente esse tecido ceratinizado de posição. Mas depois vou mostrar para vocês que eu vou reacomodá-lo na reabertura. Então, exatamente. Quando eu puxo, visando o fechamento total da minha ferida, eu faço o fechamento em primeira intenção, ou seja, a cicatrização em primeira intenção. Tá? Então, exatamente. Então, radiograficamente, após 3 meses, eu vejo o alvéolo totalmente cicatrizado e com possibilidade de instalação do meu implante de maneira efetiva. Então, 3 meses após eu instalei meu implante, e eu vou mostrar para vocês que 3 meses após, olha quantos newtons ele deu de torque. Em maxila, 60 newtons de torque. Tinha um remanescente que era a cripta. Só que, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só que aqui, ó, nos achados radiográficos de 3 meses após a extração, ó, observe aqui, ó, a formação do osso na sua integridade. Eu não tenho só cripta óssea aqui. Você consegue observar que o alvéolo regenerou na sua integridade? Porque se eu tivesse só a cripta, ela só ia me aparecer a cripta como característica. No centro do alvéolo, aquela regeneração onde eu tenho crescimento só da crista óssea da cripta. Aqui vocês observem que eu não tenho só a permanência da cripta óssea, e sim a regeneração do alvéolo como um todo. Tem. Eu só não fiz desse caso porque era um paciente particular, mas temos estudos sim. Vou mostrar para vocês outros casos além desse. Tá? Então, aqui, ó, 3 meses após, eu instalei o implante com 60 newtons de torque. E isso não foi só em cripta óssea. Porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse uma cripta considerável, eu vou até voltar aqui no diagnóstico, para você ver o quanto que minha cripta já tinha ido. Olha a radiografia inicial do caso. Eu tenho cripta aqui? Aonde eu vou instalar meu implante com 60 newtons de torque após 3 meses nesse tipo de osso? Não tem como. E no implante 3.5 por 8,5. Olha lá como está reabsorvido aqui. Nesse outro corte coronal. Sim, poderia. Poderia, mas o que acontece? Como era uma região enxertada, eu não quis arriscar colocar um de 4.3. Tá? Então, vou passar rapidamente para a gente voltar aqui de onde a gente parou. Então, 60 newtons de torque no implante 3,5 por 8,5.
Aí, bom, 9 meses depois, totalmente cicatrizado o meu alvéolo, eu vou reabrir, né? E aquela velocidade de formação óssea cortical que a gente viu, eu mostrei para vocês anteriormente. Eu fiz um retalho, né? Abri com retalho modificado, a gente chama de retalho de Hall, aonde eu vou criar uma espessura vestibular com tecido mole. E nesse momento é que eu faço o descolamento novamente e a reacomodação do meu tecido mucogengival, que está bem alto. Né? Então aqui eu faço a incisão, tunelizo e descolo todo esse tecido aqui. Ao mesmo tempo eu reacomodo novamente a inserção da mucosa jugal. Aí o paciente não sente mais aquela sensação de estar preso. Aqui eu mostro novamente a velocidade, tá, de substituição óssea, de 3 meses após a regeneração. A gente observa com um osso extremamente vascularizado. Essa é a característica do Blue Bone. Por tudo aquilo que eu disse para vocês inicialmente, das características que ele tem. E 9 meses após a regeneração, ou seja, 6 meses após a instalação do meu implante, eu não vejo mais o meu implante. Eu tenho que fazer um acesso, uma osteotomia, para ter acesso ao próprio implante. Tá? E vejo a característica muito peculiar justamente dessa rapidez de reabsorção dessas partículas e formação do meu osso neoformado. Bom, faço a dobra do retalho, coloquei aqui o meu pilar e espero 30 dias para a gengiva formar novamente. Né? Como eu vou deixar em área com exposição óssea, a gengiva vai formar um tecido de granulação para formar esse tecido da papila dentária. Deixei. Aqui, ó. Olha lá. Ele fica exposto na região da papila só. Tá? E eu fiz a dobra daquele retalho que eu puxei por palatino, que é o retalho de Hall, dobrado. Desepiteliza e dobra e faz o ganho daquela mucosa para ganho de perfil de emergência vestibular. 30 dias. Sim. Exatamente. Devolve o volume e ainda coloco a reinserção da mucosa jugal na posição dela. Que aí o bucinador volta a inserir lá mais alto possível. Exatamente. Aqui eu faço. Você vê que tem uma espessura bem grande de tecido mole. Só que eu vou, com um provisório, eu vou adaptando esse tecido mole. Melhorando esse perimplante. Travo aqui o munhão. Faço a moldagem para os provisórios. E utilizo esses provisórios por 2 meses. Olha a qualidade do meu tecido gengival. Então eu tenho um perfil de emergência totalmente favorável após 2 meses dessa minha prótese que foi cimentada provisoriamente. Aqui, já com a coroa instalada, coroa definitiva, com uma gengiva, um perimplante extremamente favorável à manutenção dele a longo prazo. Sim, com certeza. Ajuda muito na formação do tecido perimplantar. Porque onde você tem osso, você tem a gengiva. Onde você não tem osso, a gengiva acompanha. Exatamente. A manutenção do tecido ósseo faz com que você tenha um perimplante totalmente favorável. Tá? Então, aqui a radiografia dos implantes instalados, com os definitivos, desculpa, em posição. Uma formação gengival totalmente favorável, perimplantar, né? E a finalização do meu caso com
esse aspecto. Bom, vamos para o segundo caso, que é um pouco mais complexo, tá? Que era uma lesão bastante extensa num dente, que foi tratado o canal, retratado o canal por 3 vezes. Então aqui a gente observa uma perda óssea, deixa eu botar um pouquinho, uma perda óssea extremamente desfavorável, né, vestibular totalmente reabsorvida e a lingual somente com uma pontezinha de 2 milímetros de osso. Então, nesse caso, foi planejada a extração do elemento dentário, remoção da lesão, e olha o aspecto do defeito de 2 paredes que eu tenho aqui. Tem só uma cristazinha mais superior, e a vestibular inteira foi reabsorvida. Neste caso, eu não utilizei o stick bone. Neste caso, eu utilizei o que nós chamamos de supermembrana. É uma membrana de PRF, que nela a gente tem contemplado as 3 fases do PRF. O A, e o L PRF na mesma centrifugação. E ela me confere essa membrana totalmente resistente. Aqui também eu trabalhei com o Blue Bone Small, onde eu coloquei essas 2 pinças e puxei. Eu tento rasgar e não consigo, de tão resistente que essa membrana ela é. E parece uma borracha, totalmente. A mesma centrifugação eu faço as 3 fases do PRF. Aí eu uso 15 minutos, 5 minutos em cada fase. Inicio numa velocidade baixa, aí, que é do IPRF, vou para a velocidade média, que é do APRF, e termino ela no LPRF, que é a maior velocidade. Vai ver? Isso. Aí eu gotejo, né? Porque ela vem, ela sai do tubo líquida. Então eu pego uma placa de Petri, como essa daqui, coloco o biomaterial e vou pipetando ela dentro desse biomaterial. Mexo um pouquinho para ver a mistura e deixo reservado por 15 a 20 minutos. A hora que sai, ele sai dessa forma aqui, totalmente gelificado. Aí eu trabalho no estojinho do PRF, removendo o soro. Isso, pressiono, removendo o soro, e ela me dá exatamente esse tipo de característica de membrana. Do Blue Bone Small. Esse Blue Bone Small. Não, o Blue Bone já está aqui. Aqui já está, ó. Isso, ele está aqui com o Blue Bone, só que ele está bem amarelado por conta do excesso de soro. Aí eu coloco na plaquinha e vou trabalhando, apertando ele. Apertando até remover todo o soro. Aqui é a membrana já aglutinada. Ele já está totalmente aglutinado nessa membrana. Então ele não precisa acrescentar mais biomaterial. Ele já está todo aqui. Se eu não me engano, eu utilizei 1 grama de Blue Bone Small, nesse caso. Aí aqui fiz, né, a acomodação daquela membrana inteira dentro do alvéolo, inteira, sem a utilização de membrana nem de colágeno, nem de LPRF. Eu deixei somente a supermembrana no local do defeito e fechei primariamente. Não coloquei membrana nenhuma nesse caso aqui. Fechei primariamente, tá, com suturas de cochoeira e suturas simples. Olha o resultado disso. Não utilizei membrana para isolamento tecidual nesse caso, porque o PRF ele age de maneira diferenciada, principalmente na supermembrana. O aspecto de 4 meses após. Tá? Olha o que era antes. Defeito bastante extenso. 4 meses depois. Agora sim eu tenho condições de colocar meu implante. Tá? Então, um big ganho enorme. E observem, a neoformação óssea consistente. Eu não tenho uma parte formada, outra parte reabsorvida. Não, eu tenho o alvéolo todo regenerado. Aí eu consigo partir para a instalação do implante sem problema algum. Neste caso, foi feito um guia cirúrgico simples mesmo, analógico. Feita a instalação, perfuração,
a instalação do meu implante. E essa paciente, ela estava sendo preparada para uma cirurgia ortognática. Tá? Então, foi um Avante 3,5 por 11,5. E como ela estava sendo preparada para uma cirurgia ortognática, essa lesão ela poderia prejudicar muito na hora da fixação do meu mento, em função dessa doença totalmente expansiva. Né? A hora que eu fizesse mento e fixação do mento, essa infecção poderia prejudicar totalmente. Né? Por isso que eu fiz a instalação desse implante antes da cirurgia. Então, o aspecto aqui totalmente do tecido totalmente, né, saudável, não mais com aquela lesão, e foi instalado o dente provisório e a paciente encaminhada para a cirurgia ortognática. E agora vem a cereja do bolo, que é o caso mais complexo. Tá? Onde eu tenho, nós conseguimos publicar esse caso clínico na Endorium, e onde nós utilizamos uma outra técnica, e não mais a supermembrana, que foi o stake bone, que é um tipo de centrifugado mais antigo. Mas o Blue Bone. Eis a pergunta. Por quê? Nós temos no PRF uma grande vantagem de disponibilidade de substratos, né? Como tanto as células mesenquimais periféricas quanto citocinas. Então, assim, eu acredito, principalmente em vários estudos, a gente tem uma aceleração do processo de formação do osso. Então, isso faz com que você tenha menos reabsorção. Mas, se você utilizar o próprio sangue do paciente, só que neste caso aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Se for utilizar só o biomaterial, sem o aglutinado sanguíneo, eu daria a dica de você criar. Aqui no caso parece estar bem seco, né? Eu curetei bem a lesão aí. Então, se você quiser utilizar só o biomaterial, puramente, mais membrana de colágeno, cria condições do leito que vai receber esse biomaterial de estar bastante vascularizado. Então, você pega uma fresa, uma broquinha esférica, e faz várias perfurações dentro do seu alvéolo, para que a nutrição venha de dentro do alvéolo. Porque quando eu trabalho com PRF, eu já tenho tudo que eu preciso dentro da membrana. Exatamente. Aqui é um osso menos vascularizado, mas em qualquer lesão que você encontrar, de repente você cureta tanto que o osso acaba não tendo muita vascularização. E o principal fator crítico em qualquer tipo de reconstrução alveolar, principalmente, é o suprimento sanguíneo. Que a gente acha que o suprimento sanguíneo vai vir do periósteo. E só acredita isso ao periósteo. O grande problema é que muitas vezes o escolamento não é suficiente. Ou é lacerado, ou acontece alguma coisa que prejudica a vascularização. Aí você tem uma diminuição da vascularização, não tem formação de osso como você deseja. Então, eu daria dica para você, no caso, se fosse trabalhar só com biomaterial, sempre fazer perfurações dentro do alvéolo para que haja essa vascularização. Tá? Agora, a partir de uma situação como essa, de reabsorção, para uma situação como essa, com 4 meses, realmente só com PRF. Não tem jeito, é muito, muito rápido o processo. No caso de biomaterial, você teria que esperar pelo menos 6 meses. Uhum. Eu coloco no tubo branco de plástico. Aí eu inicio a rotação baixa de 700 RPMs. Isso. Mas só que a supermembrana são 3 fases, na mesma centrifugação.
Então, ela sai de qualquer forma, mesmo com uma porque a PRF e o IPRF é sempre líquido. O L não, ele é consistente, né? Ele já sai gelificado. Mas se você trabalhar a supermembrana nas três centrifugações, nos três tempos na mesma centrifugação, você vai ter ela líquida, se você não demorar muito para retirar. Porque dependendo da situação que você demora acima de 5 minutos, ela vai sair gelificada já. Aí já perde vamos dizer assim, a função da supermembrana, que é ela sair líquida, ser misturada ao biomaterial e aglutinar para depois você trabalhar ela para ela ficar com as características de resistência, né? Não, é uma centrifugação, 5 minutos em 700 RPM. Não, não tira. Você só vai aumentando na centrífuga. Você começa com 700, você vai começar em 15 minutos com 700. Aí o 15 vai descendo. Quando chegar no 10, você muda para 1.300. Você vai aumentar, só vai aumentar a rotação. Aí você saiu do 1.000, mais 5 minutos, chegou nos 5 minutos finais, você aumenta para 2.400. Aí ele vai dar as 3 centrifugações da mesma. Só que depende de cada centrífuga nessa velocidade que eu te falei, porque depende do raio e inclinação da bandeja. Tem centrífugas que é 600, tem outras que são 750. Essa que eu uso, que é a Spin, que é uma japonesa, uma chinesa, bem simplesinha, mas muito boa, barata. Eu uso nesses 3 tempos. Aí você consegue chegar, né? 15 minutos, de 15 a 10 em 700. De 10 a 5 em 1.300. E de 5 a 0 em 2.400. Só vai aumentando a velocidade. Aí, nesse caso, a gente utilizou o Systex 3.5 por 11,5 com 60 Nm de torque. Né, a instalação do pilar e o provisório. Bom, agora a gente vai... vou mostrar para vocês uma reconstrução de maxila total. Esse caso, como eu sou bucomaxilo, além da implantodontia, muitos casos que me aparecem são casos complexos como esse, né? Então, não só de alvéolo. E a gente conseguiu publicar esse caso clínico numa revista, lá em Revista Indório, uma revista internacional muito bem conceituada. E vou mostrar para vocês agora o que nós tínhamos de remanescente ósseo. Tá? A região posterior, né, bastante reabsorção. Anterior, com uma lâmina de faca extremamente reabsorvida. Né, com 1,81 de largura, de espessura, para 12 de altura. Eu tenho esse tipo de caso, normalmente, a gente indica enxerto de osso autógeno ou de banco de osso. Né? Só que nesse caso, e ultimamente, né, as pessoas estão aderindo ainda mais a essa questão de serem veganas, naturistas, né? E essa paciente era totalmente avessa a questões, principalmente de enxerto autógeno, que ela não tinha condições, ela tinha tido uma fratura de mandíbula anos antes, e também osso de banco, nem pensar. Então, a gente idealizou, né, esse tipo de enxerto com o stake bone, que eu vou mostrar para vocês o que seria. Na região posterior, aqui, seio praticamente totalmente reabsorvido, né, com a pneumatização bastante significativa dos dois lados. Né? E nós preparamos essa paciente. Então, todo paciente de PRF, que eu vou fazer o centrifugado, eu preciso prepará-lo para que o organismo dele produza um sangue da melhor qualidade. Então, normalmente eu passo para esse paciente, faço um protocolo de 7 dias antes da cirurgia, dele se alimentar somente com gordura que tenha ômega 3, ou seja, peixe, alimentação restrita em qualquer tipo de gordura animal, ou
de condimentos, alimentos enlatados, nada disso. Ingestão de água de 3 a 5 litros por dia, né, porque a ingestão de água que vai facilitar e melhorar, né, a filtração desse sangue e vai torná-lo mais suscetível. Né? E dieta à base de carne branca ou peixe, mas de preferência para peixe. E algumas situações também, dependendo se o paciente tem algum problema de filtração ou renal, alguma coisa assim, eu sempre entro com alguns chazinhos, né, de anis e de outros chás também para poder melhorar a velocidade da filtração. Então a técnica que nós utilizamos foi o acesso posterior com levantamento de seio através do acesso traumático do Caldwell Look. E a pré-maxila eu utilizei enxerto do steak bone com o Blue Bone na técnica de parafuso em tenda. Vou mostrar para vocês agora mais a seguir. Então o biomaterial utilizado foram 6 unidades de Blue Bone large, nesse caso foi large, de 1 grama, né, onde eu associei as membranas de LPRF picotada e uma segunda centrifugação com o IPRF gotejado. E depois as membranas de LPRF sobre a superfície desse material aglutinado. No todo, eu removi dessa paciente 34 tubos de 10 ml. Foi a primeira centrifugação, né, vou mostrar para vocês aqui, o aspecto aqui da maxila, anteriormente. Aqui, descolado, um descolamento bastante extenso. Levantamento de seio preservando a membrana bilateralmente. E os parafusos em tenda, que é justamente para evitar que o tecido mole ele colapse sobre esse meu steak bone. Então, tirei 16 tubos nessa centrífuga aqui, essa que eu utilizo, que é a Spin. É uma centrífuga bem barata e o custo-benefício dela é o melhor do mercado hoje. Oi? Eu paguei na época 1.800. Ela deve estar hoje uns 2.200, 2.300. Tá? E eu tenho até hoje, carrega para tudo quanto é lado, eu nunca precisei calibrar ela. Carrego saio do meu consultório, vou para o curso, tem um curso que eu coordeno lá em Campo Grande, na ABO, e eu carrego ela sempre para lá e nunca tivemos problema com desregulagem dela. Essa primeira centrifugação, então eu coletei 16 tubos vermelhos na velocidade de 2.400 por 12 minutos, que é a centrifugação para LPRF, que são essas membranas que eu vou utilizar para confeccionar o steak. São tubos vermelhos de vidro ou de plástico com acelerador. Porque os de vidro, pela sílica, eles aceleram o processo de gelificação. O de vidro. E o de plástico tem um acelerador próprio dele. Já vem com acelerador, ele vem todo embebido com acelerador. Então eu faço a velocidade de 2.400 para 12 minutos. Aí eu obtenho essas membranas de LPRF. Tá? E o que eu faço? Para produzir o meu steak bone, eu tenho que produzir o stick bone primeiro. O que seria o stick bone? Seria as membranas de LPRF picotadas com o biomaterial, ou seja, com o osso. Misturo tudo isso, deixo ali descansando e vou fazer uma segunda coleta. Aí já é tubo branco, com a velocidade de 700 RPM por minuto durante 6 minutos. Aí eu obtenho o IPRF. E vou gotejar em cima desse stick bone. Tá? E esse stick bone vira o steak bone, que é o bife de osso gelificado. Eu espero mais ou menos em torno de 20 a 25 minutos. Ele na paca de Petri, quietinho, gelificando.
esse stick bone, o steak bone, ele é tão resistente que para eu conseguir separar essas partes, para eu conseguir colocar dentro do seio, bilateralmente da parte posterior, eu tenho que pegar uma tesoura para cortar. Porque se eu puxar, ele solta o biomaterial dele e não se separa. Então eu peguei todo aquele steak bone e fui dividindo em tiras e colocando sobre os parafusos em tenda e na região de seio, e peguei as membranas de L que ficaram e coloquei como se fosse uma membrana de colágeno por fora. Tá? Fechei tudo isso. O fechamento é o outro segredo também desse tipo de caso. Primeiro, que o descolamento tem que ser muito bem feito, sem rompimento ou sem laceração do periósteo. Porque o periósteo é fundamental para a nutrição desse meu enxerto. Eu tenho que soltar o fundo de fornes para eu conseguir ter flexibilidade para fechar tudo isso que eu coloquei de ganho, né, de enxerto. E um outro detalhe são as suturas em fundo de sulco, que a gente chama de colchoeiro, que são as suturas mais superiores, né, que vai me estabilizar, ou seja, vai fazer com que o meu enxerto, ele não, por mais que o paciente converse, fale, se alimente, o enxerto ele não se move em momento algum. Eu formo o que a gente chama de uma bolsa gestacional, estabilizando tudo isso. É que eu tenho um vídeo só que aqui não está. Eu mexo o lábio do paciente e em nenhum momento a região de sutura de coaptação de bordo ela mexe. Tá? Então, os achados radiográficos após 6 meses, um ganho expressivo dentro do seio maxilar, em lugares com 14,5 praticamente. O mais impressionante é o ganho anterior, ou seja, aquele volume que eu tinha 1,1, 1,8 e 1,34, eu consegui praticamente 3,96 em bordo e 3,86, fora que o meu parafuso ficou totalmente coberto pelo biomaterial. Tá? Então aqui eu tenho condições suficientes para instalar o implante. Vou mostrar para vocês o período de cicatrização, 3 semanas após o enxerto. 90 dias após, você vê que o enxerto ele vai se modelando, ou seja, maturando, vai diminuindo o volume. E 6 meses após, né, aqui eu tenho um osso suficiente. E observem a qualidade do meu tecido pós 180 dias. Quando eu abro, ele vai estar com aquela característica que vocês viram lá no meu alvéolo, extremamente vascularizado, tá, com as partículas totalmente aglutinadas, elas não saem mesmo se você... Aqui tem um descolamento mútuo, foi feito um descolamento mucoperiosteal muito intenso, né, e bastante alto, porque eu tive que tirar os parafusos de fixação, aqueles parafusos de tenda na região anterior. E eu tive que descolar e esse biomaterial não saiu no meu periósteo. Ele ficou aonde eu coloquei. Então o periósteo está somente sobre a superfície. Se você fizer um descolamento, o biomaterial fica na posição e conseguimos instalar os implantes. Então foram 6 implantes Systex 3,5 por 11,5. 6 meses após, né, ou 1 ano após a cirurgia de enxertia, os implantes bem instalados, com osso-integração permanente. E aí reabri e coloquei meus mini pilares. Esperei aproximadamente 3 semanas e olha o aspecto para eu poder fazer a moldagem. Totalmente saudável. Pé-implante totalmente favorável, né? Não, guiada pela minha mão. Não tinha condições. Sim. Esse caso foi feito em 2018.
E aí, na época, a guiada não estava nem próxima do que é hoje, né? Mas aqui não, aqui a gente, como era uma região de enxerto, eu não sugiro também que vocês façam no consultório de vocês cirurgia guiada para a região enxertada. Tá? É muito arriscado. Porque a cirurgia guiada, ela não te possibilita uma coisa que é muito extremamente importante para melhorar a estabilidade primária, que é a subfresagem. Então, a guiada, você tem que passar todas as fresas do seu guia. Então, para a região enxertada, se você não tem estabilidade primária, a chance de dar ruim é muito grande. Então, em região de enxerto, aproveite para fazer subfresagem. Não um enxerto em bloco, um enxerto desse tipo. Então, não escalonem as fresas até próxima do implante, como manda o guia. E como não tem como subfresar, eu não sugiro fazer, tá, em região que é pós-enxertada. Então, nesse caso aqui, a gente observa o quão saudável ficou esse perimplante após a instalação dos meus mini pilares. Tá? Aí foi feita a moldagem. O paciente usava uma prótese totalmente desadaptada, machucava muito. E ficou super feliz, né, em agora comer, né, se alimentar. E ela, como era vegana, não comia carne. E pedi para ela, olha, volte para a gente poder fazer a parte inferior, mas ela sumiu e não queria mais saber de cirurgia. Exatamente. Tá, mas aqui foi um caso muito legal, um caso desafiador, né, que a gente tem justamente dessas inovações, principalmente comportamentais, né? Então, bom, estou aberto aí a perguntas. E muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando. Alô. Sem palavras, né? Um outro tipo de abordagem para maxilas atróficas, né? Realmente a evolução dos biomateriais. Mais uma vez eu falo, quem está no dia a dia da implantodontia é a indicação que você melhor se adapte, não tem a técnica que vá lhe trazer o que é o melhor, que é o pior, né? Realmente gostaria, do fundo do coração, agradecer em meu nome, no nome da doutora Flávia, da Sistex, pela brilhante palestra, pela dedicação, por estar mais uma vez aqui presente conosco, o professor Gustavo e a todos presentes. Gostaria também de estender o convite aqui para a próxima palestra do professor Jorge Mulatinho, que realmente acho que vai falar tudo também sobre implantodontia. Uma grande honra também ter o senhor aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, professor Gustavo. Obrigado a você.